Esse slide aqui, ele foi produzido pelo professor Cassiano, da UFPR, que ele apresentou lá no Conselho Federal de Medicina, para mostrar para o Conselho Federal de Medicina o risco do medicamento no Brasil. Fazendo o cálculo, em 2013, foram 48 milhões de atendimentos de urgência com 11 milhões de internações, que custaram mais ou menos R$ 1.135, custo médio. Nos estudos, mais ou menos, 9 a 24% das internações de urgência são ligadas porque a pessoa não tomou o remédio direito, o médico não prescreveu direito, ou o farmacêutico não orientou direito, ou deu uma reação adversa. Logo, o rombo para o sistema de 1,3 a 3,6 bilhões de reais pelo ralo, porque a pessoa usou o medicamento errado, ou o médico prescreveu errado, ou o farmacêutico dispensou errado, ou deu uma reação adversa. E de todos esses aqui, 70% são considerados evitáveis. Quem está evitando isso aí? Quem deveria estar evitando isso aí? Nós aqui, né, gente? Porque senão vai aparecer alguém que vai evitar isso aí, e aí a gente não vai ser mais necessário para a sociedade. Olha, isso aqui é um rombo financeiro, não estou falando nem um rombo humano, dessas pessoas que morrem, que têm problemas devido ao uso incorreto dos medicamentos e os problemas. Então, o que se enxerga mesmo é isso aqui, ó. A hospitalização e morte, os eventos adversos e a falta de efetividade terapêutica. Mas ela é a ponta do iceberg. Olha as causas. Por que isso ocorre? Por causa disso aqui. Tem alguma coisa ali que o farmacêutico não pode fazer? Olha o tanto de coisa que o farmacêutico pode fazer para ajudar a evitar essa mortalidade causada pelo medicamento. Mas vamos olhar para o farmacêutico da drogaria, então, que é 80% dos postos de trabalho são drogaria. Vamos ver na drogaria. Aí eles foram lá em Londrina e perguntaram: ô farmacêutico, o que você faz aí? 77 organiza prateleira, 60% é caixa, 51 empacota, 28 são obrigados a limpar e 44% não exercem funções que necessitam de conhecimento de farmácia. Para ele acha que o que ele faz dentro da farmácia não necessita de conhecimentos de farmácia. Rio de Janeiro, perguntaram para os farmacêuticos: o que você faz aí, meu filho? Em ordem: supervisão, gestão de estoques, SNGPC e orientação. E a principal solicitação dos clientes no Rio de Janeiro, intercambiabilidade, porque nessa época foi a época que o genérico começou a aparecer, né? Mas ali, ó, 42% se acham mal formados. São Paulo. Esse estudo aqui, depois eu vou mandar para vocês. A pessoa que escreveu o estudo não botou o nome da cidade que o estudo foi feito. Eu acho que ela ficou com vergonha para poder, né, dedurar os farmacêuticos. Mas vamos lá. 19% não sabia o que era referência. 21% não sabia o que era medicamento genérico. 15% não sabia o que era similar. E 35,5% intercambiou correto. Então, 65,5% intercambiou errado. E na avaliação deles de conhecimento e conduta, só 4 farmacêuticos tiveram conhecimento e conduta adequado em 45. Avaliando se o cara sabe fazer e se ele faz aquilo que ele diz que ele sabe. Esse estudo aqui, eles mapearam todo o estado de Santa Catarina e fizeram uma amostra significativa do estado. Então aqui já não é município. E olha lá, a principal atividade do farmacêutico de Santa Catarina, só alegria, né? Dispensação, aferição de PA, aplicação digital, caixa. Mas já está um pouco melhor. Graças a Deus. Só que esse aqui foi um estudo feito por nosso colega da pós-graduação. Ele foi
pessoalmente em todas as farmácias de Alfenas, Araraquara, Londrina e Ribeirão Preto. Todas essas 4 cidades aí têm mais de 1 milhão de habitantes. E, no mínimo, 2 faculdades de farmácia, uma federal e uma particular. Por isso que ele escolheu as 4, por ela ter um padrão parecido. E foi em todas as farmácias. Ele mostrava, fazia no Google Maps, assim, um caminhozinho, pegava o papelzinho dele e ia. Batia na porta da farmácia, perguntava o gerente ou o dono. O gerente, eu posso entrevistar seu farmacêutico? Se o gerente ou o dono deixasse, ele ia perguntar ao farmacêutico. Ô farmacêutico, eu posso te entrevistar? O negócio é o seguinte, é só você marcar X. Não bota seu nome, pode pegar o papel, vai no canto, eu não quero ver. Você marca o X ali e bota no envelope e lacra. Eu só quero o dado estatístico. 75% dos farmacêuticos não quiseram responder. Isso é um número absurdo. Por que será que os 75% dos farmacêuticos não quiseram responder as perguntas deles de marcar X? Não era pergunta de escrever. O farmacêutico não ia ser identificado em momento nenhum do estudo. O que vocês acham? Será que é o medo? Segurança? Medo? Sei lá, vou passar vergonha aqui, o cara está ali. Tempo. Será que não tenho tempo, estou trabalhando aqui, tem que fazer um monte de coisa, mas o gerente tinha deixado. Mas é uma coisa a se pensar, né? Por que 75% dos farmacêuticos não quiseram responder? E aí, os que responderam, ele foi analisar. Então, tinha pergunta de legislação e tinha pergunta de atenção farmacêutica. Vamos lá. Segundo os farmacêuticos, 79 diz que faz atenção farmacêutica. Mas segundo o meu amigo, Tiago, no questionário que ele fez, 52 não tem conhecimento satisfatório. Sobram 27 que têm conhecimento satisfatório. E segundo o trabalho dele, 23 não registra as informações necessárias sobre o acompanhamento farmacoterapêutico e realiza a atenção farmacêutica no balcão. O balcão é o lugar de realizar a atenção farmacêutica? Sim, é. Mas não é o único. Porque às vezes a pessoa vai ficar exposta ali, às vezes a consulta vai demorar demais e às vezes tem que chamar a pessoa para um canto para conversar com ela. Ou seja, em 4 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, com 2 faculdades de farmácia em cada uma federal e uma particular, 4 farmacêuticos têm conhecimento e fazem atenção farmacêutica do jeito que tem que fazer. Olha que isso em 2013, ou seja, é um dado bem recente. E aí ele perguntou, por que vocês não documentam o que vocês estão fazendo, gente? Estão ajudando um monte de gente aí e não sabem quanto vocês estão ajudando? A empresa não possui formulário, 12,5%. É feito no balcão e quer manter o sigilo. Meio estranho, né? Feito no balcão e quer manter sigilo. Todo mundo do balcão pode saber, mas o papel não. E o mais, não tem POP. Quem faz o POP da farmácia? É o farmacêutico, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui é uma coisa que é o farmacêutico que faz. É ele que tem que fazer. Em Aracaju, eles foram nas farmácias e olha o dado que eles encontraram: 43% de ausência. Vocês estão vendo como é que os estados são muito diferentes? Está muito louco isso aí. Não tem um padrão, não tem uma coisa única acontecendo no Brasil, né? Só que dos que estavam presentes, olha lá, 73% era pós-graduado e 72% tinha conhecimento. Só alegria, pelo menos quem está ali está se prestando para ajudar os outros. Está tentando fazer de alguma forma para ajudar as pessoas. Esse estudo aqui, ele foi feito pelo professor Cassiano com os farmacêuticos da Abrafarma. Então, ele mandou um questionário para todos os farmacêuticos da Abrafarma com a lista dos serviços farmacêuticos da RDC 44 e perguntou: você faz isso, meu filho?
34% mede pressão, 10% afere glicemia, 51% administra medicamento injetável, olha lá, 0,7% faz nebulização, e olha o atendimento domiciliar. Isso dá a Abrafarma, que vende aquela dinheirama toda, né? Imagina o quanto de dinheiro que eles estão perdendo por não estar fazendo um serviço de qualidade, na quantidade adequada. Os farmacêuticos não estão fazendo aquilo que eles deveriam estar fazendo na farmácia, né? Então, o que eu venho trazer esses dados para vocês é porque, quando a gente conversa com o farmacêutico, muitas vezes a gente só fala coisa para o farmacêutico entender. Acaba que a gente usa uns termos, igual esse PRM, esse termo é horroroso. Você chega para o enfermeiro e fala assim, é um PRM, ele, hã? Né? É um negócio que é muito interno, é muito fechado dentro da nossa profissão. A gente agora está aprendendo, graças a Deus, a falar a mesma linguagem dos outros. Para eles poderem entender que a gente não está ali para competir. A gente tem um espaço que ninguém ocupa, porque lá no município onde eu estava, que tinha todos os profissionais de saúde, tinha problema, porque não tinha farmacêutico. Então, ninguém ocupa o espaço dele, o farmacêutico não ocupa o espaço de ninguém. Ou seja, existe uma necessidade de mercado. Existe, porque tem muita gente tomando medicamento errado, tem muita duplicidade, tem muito efeito adverso que ninguém conhece, tem gente que não sabe usar a fórmula farmacêutica. Isso é coisa que, né? Eles fizeram um estudo no Hospital de Pneumologia da USP. Entrevistaram os residentes R2 de pneumologia. Um só sabia usar a bombinha. Porque ele era asmático. Ou seja, vocês estão percebendo que a visão do profissional, do médico, nesse caso, é diferente? Porque quando ele vai avaliar a pneumologia, ele não quer saber do medicamento, não. Ele está olhando a doença, o diagnóstico ali, a evolução, qual é o princípio ativo que vai agir, e acredita que o paciente vai saber usar, por que eu tenho que orientar? E aí eu entro por aí. Opa, tem um nicho aqui. Alguém tem que ensinar essa pessoa a usar esse dispositivo. Então, existe a necessidade, só que a demanda ainda está reprimida, porque as pessoas não sabem que precisa e os médicos não têm certeza do que é. E muitas vezes os gestores ainda não enxergam o potencial que tem da mudança da atenção do serviço farmacêutico. Mas se bem que aqui eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o gestor, alguns deles têm interesse sim na mudança, e o profissional ainda está inseguro em aplicar a mudança. Então, a gente tem que mudar esse paradigma, que é o pensar essa reprofissionalização. É a gente olhar para a nossa bagagem, o que eu aprendi e o que eu preciso aprender, o que eu tenho que renovar. Porque tem muita gente que bate no peito e diz, eu sou profissional do medicamento. Farmacêutico é profissional do medicamento. Então quer dizer que se o medicamento está pronto, está bonito, validado, controle de qualidade, a pessoa sabe como toma, orientei direitinho, acabou minha função? Se as pessoas que dizem que é o profissional do medicamento, acabou. Eles fizeram um cálculo nos Estados Unidos para descobrir. Se o farmacêutico só trabalhasse com medicamento, só na logística, só na dispensação, iam ser necessários 19 mil farmacêuticos para todo o país. E se os farmacêuticos mudassem o paradigma e trabalhassem com serviço, ajudando as pessoas, as famílias, as comunidades, iriam ser necessários 550 mil farmacêuticos nos Estados Unidos. Sabe quantos farmacêuticos nos Estados Unidos tinha na época? 190 mil. Olha o tanto de gente que ia ser necessário se a gente primeiro conseguir quebrar esse paradigma de deixar de pensar no produto e pensar na pessoa, na família e na comunidade. Para eu pensar isso, tem 5 grandes desafios hoje que eu tenho que transpor. Tanto eu como profissional, como eu como categoria profissional e eu como profissional de saúde.
Tem que aumentar a adesão ao tratamento e a compreensão dos pacientes. Isso é o principal. O paciente tem que entender o que ele está fazendo. Minimizar os erros de medicação. Praticar evidência. O que eu vou trabalhar vai ser em cima da evidência. Aumentar a efetividade do controle das condições crônicas. Hipertensão tem cura? Diabetes tem cura? Como é que eu vou pegar uma pessoa dessa e dispensar o medicamento e mandar embora, tchau e benção, mês que vem você volta? Não tem cura. Eu tenho que acompanhar essa pessoa sempre. Porque as pessoas têm recaída. Não é porque a pessoa estabilizou, está bem, que eu tchau e benção, não. Porque essa doença nunca vai deixar de agredir a pessoa. Tem que conciliar os medicamentos e minimizar o risco das transferências de pacientes. Vou contar um caso depois sobre isso aí, que é bem cabeludo. E promover o autocuidado, apoiado no que diz respeito à automedicação responsável, porque nós também ajudamos o sistema de saúde atendendo o paciente e resolvendo os transtornos menores deles. Então, para isso, o serviço farmacêutico ele tem que ser clínico. Quando a gente veio aquela tal daquela RDC 44 lá, ela teve uma importância muito grande, né? Eu comecei a trabalhar em 2008 e o dono da farmácia morava em cima da farmácia. Eu tinha que esconder o aparelho de pressão na casa dele. Quem já escondeu o aparelho de pressão aqui? Eu tive que esconder, porque se o fiscal da vigilância sanitária chegasse lá, era fumo, porque nem a pressão eu podia medir dentro da farmácia. Olha que coisa maluca, né? Então, quando veio a RDC 44, ela autorizou a medida da pressão, da glicemia, entre as outras atividades. Mas pensa comigo, se eu pego um paciente hipertenso, meço a pressão dele usando a técnica adequada, deu lá 130 por 85, e eu digo para ele, sua pressão deu 130 por 85, no que eu ajudei ele? Se eu pego um paciente diabético e meço a glicemia dele, sua glicemia deu 80 miligramas por decilitro. Quanto do diabetes dele eu consegui prevenir? Quanto da cegueira eu consegui reduzir? Quanto do pé diabético eu consegui reduzir só furando o dedo da pessoa e falando o valor que deu? Só isso é suficiente? Não é suficiente. Ou seja, o que a RDC 44 pede para a gente fazer é um serviço meio. Eu pego o paciente hipertenso, afiro a pressão, 160 por 89. Opa! Esse cara aqui está fora do eixo. Esse aqui eu tenho que puxar. Vou puxar, vou sentar com ele, vou conversar, ver o medicamento, ver a receita. Aí eu vou estar conseguindo trazer algum benefício. Porque eu medir pressão por medir pressão, qualquer técnico bem treinado faz. Não precisa ser farmacêutico da fisiologia, bioquímica, orgânica, estatística, né? Para medir uma pressão bem medida. Então, nós podemos oferecer muito mais para a sociedade do que só uma medida de pressão ou de glicose. Muito mais, a gente estudou muito mais do que isso. Viu o tanto de real que tem que gastar naqueles livros que o Gabriel mandou? Vai comprar R$1.000 de livro para medir pressão? Não, né, gente? Vocês estão pagando R$1.000 de livro para transformar aquilo em uma ação, para ajudar e transformar a vida de uma pessoa através de um serviço. E é isso que eu queria que você saísse daqui, assim, com a consciência de que medir pressão, medir glicose, não é serviço. Isso é uma atividade meio. Isso faz parte de algo maior. Faz parte de um cuidado maior. Faz parte de um programa de tratamento que eu tenho que desenvolver dentro da minha farmácia. O que é necessário, então, para pensar nessa questão desse tipo de serviço diferente? Eu tenho que estar. Mais importante, graças a Deus aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem problema com isso, né? A Sinacêutico não tem aqui não, né, gente? A Sinacêutico não, né? Todo mundo aqui já está, pelo menos. Está presente ali e as pessoas te conhecem que você é o farmacêutico da farmácia.
tenho que saber. Porque também eu não posso começar a cuidar de um paciente hipertenso se eu não conheço a hipertensão. Porque aí eu vou causar dano. Aí eu não vou fazer bem, vou fazer mal. E é pior não fazer nada do que fazer mal. E o principal, eu tenho que ousar. Eu tenho que tentar pressionar as regras para que elas mudem e que me permitam fazer mais atividades do que hoje me é permitido. Vocês acham que essa lei aí, 13.021, foi só lá e votaram no Senado e aprovaram? Quem conhece a história? O negócio está desde 94, gente. Imagina quantas pessoas têm interesse do farmacêutico fazer serviço ou não, ou da farmácia ser estabelecimento de saúde ou não. Então foi uma luta gigantesca, ou seja, os farmacêuticos ousaram, falaram, não, esse negócio está errado, o farmacêutico não pode fazer só isso não. Vão mudar a lei que autoriza o farmacêutico a fazer mais coisa. Então, de forma legal, o que eu tenho que saber, o mínimo que eu tenho que saber, de trás para frente, de frente para trás, um olho amarrado o olho, um pé nas costas. A Lei Federal 13.021 de 2014, porque é ela que diz quais as atribuições do farmacêutico no serviço farmacêutico, porque existe uma hierarquia entre as legislações. Uma resolução, ela tem um poder menor do que uma lei. Então, uma lei municipal pode anular uma resolução federal. Logo, nós temos uma lei federal. Ou seja, só um artigo da Constituição pode ser maior do que uma lei federal. Então, já está garantido, então, que a gente pode ser trabalhar com uma clínica dentro da farmácia. As resoluções, então, 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia, só para vocês terem uma ideia, nesse exato momento, o Conselho Federal de Medicina está entrando com ação de novo para tentar derrubar essa lei no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente, na primeira vez que eles tentaram, todos os farmacêuticos enviaram e-mail, vídeo, depoimento, artigo científico, mostrando o trabalho dos farmacêuticos, e aí o juiz arquivou o processo, mas eu não sei como que o Conselho Federal de Medicina foi lá e conseguiu tocar, mas nós vamos ganhar essa também. E a RDC 44 de 2009 da Anvisa, que vai mudar, querendo ou não. Isso, porque o CFF, ele está pressionando, então, para essa RDC que ser alterada, porque ela não diz tudo que a Lei 13.021 dá, então ela não tem validade mais, ela tem que ser alterada. O que eu tenho que ter na farmácia para me fazer um serviço farmacêutico clínico diferenciado? Primeiro, um manual de boas práticas. Ninguém gosta de fazer POP, né? Mas eu tenho que ter um manual de boas práticas. Eu tenho que ter um alvará sanitário e o registro das atividades. Então, o manual de boas práticas, ele não é só o conjunto dos POPs da farmácia. Ele tem que descrever o que cada serviço diz. Cada etapa do serviço é um POP, mas o serviço inteiro tem que ser descrito também. Isso nós vamos fazer aqui hoje. Esse aqui, ó, é um exemplo de como montar um fluxo. Ou seja, o paciente com hipertensão afere, dependendo do grau de hipertensão, você tem uma determinada conduta. Ou seja, é uma forma visual de demonstrar um fluxo de atendimento clínico. Cada quadradinho desse aqui tem que ter um procedimento de como ser conduzido. Então, eu tenho que estar documentado das minhas atividades que eu for fazer. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente sofre algum dano que não é culpa de ninguém. Por exemplo, uma reação adversa, um síndrome de Stevens-Johnson, uma coisa que não tem como prever. A pessoa toma amoxicilina ali, teve uma síndrome de Stevens-Johnson. A família não quer nem saber, né? Vai botar a culpa no médico ou no farmacêutico, né? Mas se eu estou munido dos meus documentos e eu provo que eu fiz exatamente como estava ali, eu não sou culpado. Porque eu tenho como provar, não, isso foi uma falha do medicamento porque eu segui todos os passos. Eu fiz isso e fiz isso. Então,
a documentação, ela tem um papel mais importante para a gente se resguardar se caso acontecer algo diferente com o paciente. O alvará sanitário, qual que é a importância dele? Infelizmente, eu tenho que, no meu alvará, tem que estar escrito todos os serviços que eu faço. Então, eu não posso iniciar um serviço farmacêutico desses diferente sem estar escrito no alvará sanitário, não. Então, eu tenho que sentar com o cara da vigilância sanitária. Para isso, eu tenho que saber se a minha vigilância ela é municipalizada ou não, porque se ela não for municipalizada, eu tenho que ir na vigilância da regional, da coordenadoria, para negociar com eles, para eles poderem deixar registrado no meu alvará que eu posso fazer aquele determinado serviço. Porque o fiscal, ele tem poder de polícia. O que significa poder de polícia? Como ele trabalha na administração pública, teoricamente ele age de boa fé. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode pedir para abrir a porta que for. Ele pode mandar fechar uma farmácia. Ele pode mandar abrir. Ele tem esse poder porque é garantido pela lei, pelo poder de polícia. Por isso, que quando eu for trabalhar com o fiscal, a palavra maior é a negociação. Porque o fiscal, ele está ali, o fiscal da vigilância, só para constatar o que ele está vendo. Aquela hora ali não é a hora de resolver. A hora de resolver vai ser depois. Porque aí, se caso deu algum problema, eu tenho que montar a minha defesa. E se eu tenho o manual de boas práticas e tenho o POP, eu já tenho a minha defesa pronta. Aí a gente vai falar assim, mas o fiscal é encrenca, o fiscal não sei o quê, o fiscal não deixa eu fazer nada. O fiscal não é o único lugar que eu posso procurar o serviço. Eu posso negociar ou com a secretária de saúde, no município pequeno, que é mais acessível, ou no conselho de saúde. Eu posso levar a minha proposta de trabalho da farmácia para o conselho de saúde, se caso o fiscal estiver encrencando comigo. Porque o conselho também tem poder de decisão. E aí, o fiscal que for lá, ele vai ter que ter um outro olhar. Ele não vai poder estar no meu pé. Porque a gente sempre sabe que tem um fiscal que pega no pé da gente e não deixa de fazer nada, né? Então, o Conselho de Saúde, ele é uma das formas de escapar do fiscal, de a gente ficar preso no que só o fiscal quer, mesmo que a legislação permita que a gente faça uma coisa diferente. Agora, o registro é essencial e obrigatório. Depois que eles aprovaram a Lei 3021, teoricamente, a gente teria que registrar todos os atendimentos que a gente faz. Então, existem várias formas de registrar um serviço. Uma delas é essa aqui, que é uma sigla, o SOAP. Que eu registro o que aconteceu na consulta, ou seja, o subjetivo, o que o paciente me trouxe, o que ele disse, o que ele falou, o que ele me mostrou. O objetivo, o que de concreto eu consegui tirar, quais os medicamentos estão prescritos, quanto está a pressão, quanto está o peso, como é que está a glicemia, que são exames concretos que eu tenho certeza que é. A minha avaliação, o que eu achei daquela consulta, o que eu estou interpretando, será que esse paciente está com RAM, será que ele tem alguma interação, será que o medicamento não é suficiente para tratar a pressão dele, e o que eu combinei com esse paciente, o que nós pactuamos de resolver ali, que é a conduta ou plano. Certo, gente? Então, a gente vai fazer a dinâmica 1 agora. Como é que vai funcionar a dinâmica 1? Tem uma pessoa que está muito interessada em abrir uma farmácia numa região de Porto Alegre. Uma não, né? São várias. Eu queria que as pessoas interessadas venham aqui na frente. Esse aqui é o pessoal cheio de dinheiro, né? São futuros donos de farmácia. Só que eles estão querendo fazer uma farmácia para serviço clínico. E eles não sabem a quem recorrer. E eles vão recorrer para vocês. E o pessoal de casa também. Já pegaram o link, está aqui, da dinâmica, quem não anotou ainda. Vocês vão montar grupos. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 grupos, onde vocês vão discutir com
os donos das farmácias, como deve ser a estrutura da farmácia para um serviço farmacêutico. Os donos da farmácia não são farmacêuticos, tá, gente? Eles são proprietários leigos. Então, vocês vão debater sobre as características de uma farmácia voltada ao serviço clínico, frente ao que a gente discutiu, e a experiência de vocês. Vão distribuir pontos, vocês vão receber orientação na hora de formar os grupos. Vão pensar uma planta para a farmácia, como que deveria essa farmácia fisicamente, estruturalmente, e vão desenhar a planta da farmácia aqui. Essa vai ser a primeira parte da criação do nosso banco de serviços farmacêuticos, que a gente vai ter um modelo com várias plantas de farmácia para quem quiser estruturar um serviço farmacêutico clínico. E aí, quando vocês terminarem de fazer a planta aqui, vocês vão apresentar para os donos da farmácia, ver o que eles acharam, se vocês vão comprar a ideia de vocês ou não. Certo? Então, teoricamente, que nós somos quantos? 212? Ô, Diana, já tem o número de pessoas já? Mas nenhuma ideia? 160. 160 é melhor do que 212, né? 160 dividido por 8. Hã? Isso. Então, vocês vão fazer grupos com 20 pessoas. Não precisa ficar aqui dentro, a PUC é bem grande, tem lugar que não está chovendo. Ali na frente tem várias mesas de trabalho. Vocês podem, se algum grupo quiser trabalhar aqui, daqui dá para 2 grupos trabalhar aqui em cima. Quem tiver de casa vai pegar o material da Dinâmica 1, vai montar a proposta, desenhar a planta. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar no Facebook para responder, porque quem está aqui, os facilitadores vão ajudar. Certo? Ou dificultar. Porque eles não são farmacêuticos, tá, gente? Eles são leigos. Então, pode separar aí em grupos de 20. O teto é 4 da tarde. Então é o seguinte. Então agora a gente vai continuar aqui, falar um pouquinho sobre os resultados que a gente quer no serviço, para a gente fazer a segunda parte da dinâmica, o mesmo grupo que estava na primeira.